pessoal, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos, que eu comecei todas, mas tem homens, então tem todos muitos homens. muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Nosso. Abre las cameritas. Estamos de volta. Estamos com um convidado que não é mais convidada. Já é de casa, já é de casa. Isso, eu sempre serei convidada. Não. Senta na última, você senta na primeira, se leva uma banana. Não, já não é mais, já Não tá é a mais. cadeira cativa. É isso Tá aí. bom. E gravando o primeiro episódio de 2025. Maravilha. Já saiu, já está saindo, já estamos em fevereiro, já está saindo um monte de episódios, mas todos gravados. E esse é o primeiro de 2025. Deixa eu fazer assim num vídeo. É que a última vez que a gente gravou muitos num dia só. Foi uns 15. Daí não a foi pessoa total? comentou: meninas, estou sentindo vocês muito cansadas. Vocês estão cansadas de gravar, não tem problema se quiserem desistir. Eu falei, Já foi. aí uma se revoltou e defendeu. Não, mas elas não estão, é que elas gravaram vários num dia só. Tipo assim, eu não acho que nós já tava, sabe aquele dia que a gente tá meio desistida, Pó assim, da ó. rabiola. Já falando qualquer coisa. Não mandaram trocar de roupa, né? Pô, só o mesmo figurino, cara. A pessoa tem que entender que, assim, no início a gente tá bem animada, É. depois a gente vai ser... Vai chegando ali em novembro, dezembro. Nós já estamos... Agora estamos cheios As de novidade. forças se foram. Mas estamos ótimas agora, super com gás total para começar esse anão maravilhoso, com episódios bombásticos e surpresas e coisas e planejamentos. Não é? Muitos planejamentos. Vamos começar, Você não quebra o nosso programa. começar a planejar agora. É que essa Até semana. agora a gente nunca planejou e tá Férias, aqui. né? A Férias. gente nunca planejou, Thelma. Papo, né? Eu também não planejei nada. Eu pergunto qual é o tema. Eu acho que é isso. Que Eu faz o acho. sucesso do Pod Nosso, essa bagunça, esse caos organizado. A falta de planejamento. A falta de planejamento. E hoje nós vamos continuar com a Thelma aqui. Eu mudei o nome do quadro. Vai ser Terapod. Ai, que lindo. Gostei. Terapod. Terapod. Terapode. Eu tenho que lembrar que esse é o nome do quadro, porque daí quando ela voltar a gente fala o mesmo, entendeu? Terapode. Terapod. Poderia. Poderia. E temos um assuntão bom, um assuntão popular, tá na boca de todo mundo. Muitas pessoas se identificam, que é popularmente, nós falamos sobre, leva esse nome, né, popularmente, que é a síndrome do impostor. Vocês aí que estão nos assistindo já ouviram falar sobre o que é a síndrome do impostor? Já tiveram um contato com esse termo, né? Se vocês tiveram, coloca aí nos comentários. O que é a síndrome do impostor? Porque é muito conhecido, talvez não pelo nome, mas muitas pessoas se sentem assim. Uma vez eu postei, eu não sei se foi um vídeo, se foi um texto, falando um pouquinho sobre isso. Até coloquei a imagenzinha, assim, é um bonequinho com vários pensamentos acerca dele mesmo, que basicamente o conceito, né, basicamente o sintoma é você ter medo de ser desmascarado. Como se você sempre tivesse que esconder quem você é, suas grandes, terríveis limitações. Então, se as pessoas souberem quem você é de verdade, as pessoas nunca aceitariam você nunca teria boas propostas de emprego, você nunca seria confiável, ou você não tem nada a oferecer de bom para as pessoas. É tudo como se fosse uma grande ilusão que você conseguiu sustentar até então. Então, por exemplo, você começou um novo trabalho, você é cheio de desafios, medos, meu Deus do céu, não vou dar conta, em casa você chora, meu Deus, não vou dar conta, mas você vai, trabalha, as pessoas falam, você é maravilhosa, parabéns, que teu trabalho é excepcional. Sim. E aí ela pensa, eu preciso sustentar essa máscara para que nunca eu saia desse lugar de tão maravilhosa. Então esse é um sintoma muito comum. E eu queria entender até no mundo da psicologia, isso é uma patologia? Porque é uma síndrome, mas assim, até onde eu sei não é, ou se isso é tratável, ou isso é uma personalidade, o que é isso? Pra mim? Pra você. O tema chega assim de supetão, vamos tentar organizar, né? Porque outro dia eu fui ontem, exatamente, eu fui comprar um lanche pra almoçar, e a garçonete, sabendo que eu era psicóloga, me perguntou sobre
E é assim, rápido, né? Na hora que você tá comprando, ela Uhum. quer me perguntar, quer fazer terapia e tal. Ah, meu pai. Aí ela, Acontece. Do balcão ela do, falou, do É que mercado. nem pastor. É, Falou ela que me- pastor já... aí ela me chama de vizinha. Vizinha, vizinha, o que é esse negócio assim de bipolar? Como é que, pra quem que a gente consulta pra gente saber se a gente é bipolar, se a gente é autista? É um diagnóstico. É. Uhum. Aí eu falei pra ela, né, algumas coisas bem rapidamente, né, de que geralmente é o psiquiatra ou o psicólogo e que geralmente o psiquiatra tem alguns diagnósticos mais rápidos, mas que a terapia vai trabalhar as causas, vai tentar enquadrar a pessoa numa coisa mais certa, né, mais certeira. Ela me falou assim, porque eu pensei que tinha um profissional que a gente, né, um médico que a gente ia, ele colocava a gente dentro de uma máquina, tipo aquele da tomografia, assim, a gente entra e acusa lá se As você pessoas tem. pensam coisas diferentes, né? As pessoas pensam isso, né? E lógico, ela era jovenzinha, simples e tudo mais, mas eu acho que tem uma tendência ainda da gente pensar isso, que todo diagnóstico tem uma localização física que você Uhum. vai enquadrar a pessoa e, né? A gente já falou sobre isso, assim, como é perigoso às vezes o diagnóstico ficar fechado e ficar para a vida toda. E não é bem assim, né? Os diagnósticos, eles evoluem, a pessoa pode melhorar ou pode piorar em algumas Amadurecer, áreas, pode amadurecer. Tomar boas decisões. Que vai mudando, né? Mas sempre a gente pensa que existe uma história por trás do diagnóstico, que, né, o que a pessoa é resultado de um desenvolvimento e de uma interação com o ambiente, né? Então, na questão da síndrome do impostor, vamos pensar que É uma síndrome. clinicamente, dentro da psicanálise winnicottiana, você tem um diagnóstico que fala sobre o falso em si, né? Que é uma construção de identidade falsa, chamada falso si mesmo, Uhum. né? Que é o falso self, Self. falso si mesmo. Já ouvi falso Também já falamos sobre isso, né? E aí o Winnicott vai falar que você tem 5 categorias desse falso. Então ele tem níveis, entende? Entendi. Então o primeiro Não é áreas da não vida. é áreas Tipo da assim, na profissão sim, mas não, são níveis. são níveis de falso si mesmo. Inclusive ele fala que o primeiro deles é saudável. Entendeu? Que seria aquela Faz coisa parte da para saúde. se manter socialmente adaptável. Entendeu? Então é isso. Não, mas pode seguir que eu vou pegando. Não, porque assim, às vezes a gente. Em alguma medida, a gente não dá tem pra, que ter. pra ser tudo aquilo que a gente gostaria de Entendi, ser, não entendeu? dá. Tá, Em alguma entendi. medida, tu tem que, às vezes, fazer um, Exatamente. sabe? Pra E até se proteger. guardar suas próprias limitações, Claro, por exemplo. claro. Eu não sou boa muito nisso, mas eu quero crescer, então, sim, em um certo sentido. Demonstrar Normal. uma certa segurança, por exemplo, diante de alguma exatamente. situação. Tá, Exatamente. entendi. Inclusive como proteção, porque ninguém pode andar com o coração na mão, não é? Se você tira o coração e anda com ele na mão, Uhum. pode, né? Então, a identidade também ela tem uma necessidade de preservação. Uhum. Você não precisa abrir o seu coração para todo mundo. Uhum. Isso é protetivo, porque se você, né, não conhece bem a pessoa para quem você está se abrindo, você pode se dar mal, né? Uhum. Então tem um nível de formação social, todo mundo tem que ter, porque se todo mundo for espontâneo, como é, nem em casa, né? Porque às vezes em casa você tem marido, você tem filho, você tem que manter uma certa, né, Claro. relação, você tem um papel. Talvez dentro do carro, no rush, no meio do trânsito, você é você mesmo. Uhum. E olhe lá. É. Então, tem o primeiro nível que é esse, é o social, é a máscara social, é quando você se protege, se defende de ser invadido por pessoas que têm uma intenção ruim com você e tudo mais. Então, isso é saudável. Os outros níveis começam a ser aí resultado de uma ferida interna. Né? Porque, assim, a espontaneidade é o grande trunfo da vida, da maturidade, né? Você não se... Quando a gente fala não se importar com a opinião alheia, não se importar se o seu tênis combina com a sua blusa, se... Isso é uma libertação, mas não é todo mundo que chega lá, Uhum. né? Tu já chegou, Letícia?
Olha, acho que em alguns níveis, sim, a gente vai ficando mais Vai velho. ficando mais maduro, né, vai e vai se libertando, assim. Até fazer um comentário sobre isso, que eu não uso mais, decidi que eu não uso mais filtro no Instagram. Olha aí. Decidi isso. Agora, quando caiu, eu já não usava muito filtro. Eu tinha um filtrozinho específico que dá aquela atenuada só pra não ficar com a cara muito horrível, né? Sim. E aí, agora, quando o Instagram mexeu ali, Você que pode aconteceu mudar lá, a câmera, né? agora se estragou lá. Não tem mais meu Ah. filtro. Aí eu decidi que eu não vou mais usar. É assim, eu olho e digo, meu Deus, a minha cara tá péssima. Mas assim, é isso aí, né, pessoal? Então, eu acho que em níveis Isso é a maturidade. gente vai. Sim. Eu acho que. Por que a maturidade? Porque você vai descobrindo que você não pode ser o que as pessoas esperam de você o tempo Paciência, todo. né? Uhum. Né? Você tem 50 pessoas no seu convívio, né? Se você se adaptar a cada uma delas, você vai se fragmentar. Uhum. Entende? Então, quanto mais jovem a pessoa é, eu acho que ela ainda tem dificuldade de ser ela mesma, de, às vezes, confrontar uma opinião diferente. Começa divergente. ali um pouco antes da adolescência, eu percebo, assim. Porque quando a criança é criança, eu vejo assim, não tem muitas preocupações. Quando, por exemplo, o Zion, que já tá ali Uhum. 10, 11, 12 anos, começa uma preocupação exagerada. Social, sim. Quando chega na adolescência, meu Deus, assim, né? Eles vivem, assim, meu Sim. Deus, o livre. E depois eu acho que vai melhorando, Sim. né? Uhum. Sim. Você vai vendo que também não vale a pena, né? Vale Isso, a pena isso. você conseguir fazer, enfim, ser exposta para todo mundo E você vai ganhando segurança, você vai gostando de si mesmo, você vai gostando da sua história, né? Você vai gostando do seu corpo, você vai gostando do que você é, da sua família. Então, no processo saudável, a gente tá falando dos 2 primeiros níveis, que são níveis saudáveis ainda, né? Quer dizer, no nível saudável, faz parte da construção social, faz parte da construção da identidade, você sair da imaturidade e ir ganhando força, ganhando estofo, ganhando, né, conteúdo interno. Você não ter medo, como eu falei, da opinião. Tem situações, às vezes, quando você é mais novo, que você não consegue, né, discordar de uma amiga, você não consegue falar o que você pensa. Você sabe que às vezes ela está fazendo errado, ou que você tem alguma coisa para contribuir, mas você preza mais o vínculo, né? Porque você tem medo de ser abandonado, tem medo de ser criticado, e isso pesa muito num determinado momento da vida, né? E depois não, depois você, né? Você sabe que discordar não vai partir a relação, né? Necessariamente. E a questão Vai, né? E aí, paciência. e a adolescência também, né? Hum. Por exemplo, faz parte do adolescente a transformação. Então, ele não sabe ainda o que ele é, o que ele vai ser. Então, é natural toda essa vergonha. Agora, tem um nível de falso si mesmo que aí começa na infância. Então, nesses 2 níveis tem saúde. É importante você se preservar, faz parte da natureza, faz parte da saúde. O grande trunfo da saúde, inclusive, é você ser verdadeiro, viver a partir do núcleo verdadeiro do self. Isso internamente. Você pode, socialmente, para o seu chefe, não mostrar aquilo que você é de verdade, como você falou. Mas internamente você sabe quem você é. E você sabe que você está vivendo a partir do centro da sua, né, das suas pulsões, das suas ideias. Enfim, é bem mais amplo que isso. E mas até o mais ou controle menos isso. daquilo que a gente é também faz parte da maturidade. Porque Sim. às vezes a pessoa precisa encontrar esse equilíbrio. Claro. Ela entende o que ela quer, mas aí nem sempre manifestar isso é saudável, né? Às vezes precisa Exatamente. dar uma segurada, né? Exatamente. que é o controle emocional. Que é o controle de tu, Que nem aquele vídeo que eu mandei lá, que eu postei até. do que Se Sim. olha, você deveriam. Se eu não tivesse controle Gente, emocional. aquele comediante Se eu é fosse até Vitor o Vaz. fim, no que Vitor Vaz me representa sempre, porque ele diz coisas bem Exatamente. desse tipo, assim. Gente, agradeçam, porque se eu vocês deveriam valorizar. Se eu Se eu não até onde eu Exato. tenho vontade de fazer. Olha só. Esse cara é um cara que tem um falso si mesmo de manutenção. Ele sabe que ele está se contendo, mas ele sabe também o que ele está contendo. Aham. Ele sabe a raiva dele e ele integra a raiva dele e tudo bem.
Ele pode lidar com os impulsos Porque dele. Isso senão ia ser tudo um bando de bicho, né? Sim, imagina. É necessário. Exatamente. Assim, eu Precisa posso manter- ser... Então, a Exatamente. solução é você ser o que você quiser. É o sincerão, né? Que é um Sincericídio. grosso. Que é É um suicídio sincero. Sincericídio. Hum. Na verdade, sincericida é um antissocial, é um marginal que vai falar e não vai se importar com seus sentimentos, Sim. não vai entender que existem diferenças, eu posso pensar de um jeito, você de outro, Uhum. né? Então, a saúde depende disso, de você saber o que você guarda, saber por que você guarda e saber que isso é por proteção, né? E saber que tem valor o que você pensa. A patologia começa primeiro quando você não tem noção do que vai dentro de você, né? Uhum. Então, quando eu falei que a criança já pode começar a desenvolver o falso si mesmo, é porque o falso si mesmo patológico, ele é uma formação de defesa. Ele defende o núcleo do si mesmo. Então, uma criança, um bebê muito pequeno, que foi invadido por vários motivos, ou por abandono da mãe, ou que sofreu um trauma muito grande na infância, né? E que não foi acolhido, a gente já falou sobre isso, como é que começa a saúde e tudo mais. Uma criança que não foi acolhida, ela sente que ela não pode. Ela não tem porque lembra que a gente falou que a mãe vai interpretando, né, o bebê vai dando sentido para as coisas que ele faz, para as coisas que ele fala. Então a criança vai entendendo que o mundo é um lugar que o aceita. Uhum. Entende? Tudo bem ele ser do jeito que ele é. Tudo bem ele falar o que ele quer, mesmo que ele erre, ele vai ter um ambiente que o corrige, mas que não o destrói, e não o aniquila. Mas quando a criança é muito pequena e tem um ambiente invasivo, ela pode ter essa sensação. Se eu for verdadeiro, ou se eu for o que eu sou, eu vou ser rejeitado. Uhum. Ou o que eu sou não tem valor, não é visto, enfim. Uhum. E aí a criança começa a desenvolver um comportamento adaptado ao ambiente. Aí ela começa a ser, não o que ela é, o que ela seria originalmente, mas o que agrada o ambiente, né? E o que vai garantir que ela sobreviva no ambiente hostil. Sabe, tem uma doença, eu acho que é esse o nome dela, né? Que é a bulimia. Bulimia é aquela da... Que vomita. Que vomita. E a anorexia é o vomita. que não Ah, não. come. Anorexia não. é que não come. Bulimia A bulimia que come e vomita. Eu sei porque eu já vi campanhas, por exemplo, que é no espelho, a pessoa é bem magra, ela olha no espelho... Uma distorção de pessoa- imagem. Exato, Isso uma é pessoa bem disformia, menor e distorção tal. de imagem. Eu penso que emocionalmente, nas emoções, enfim, no nosso psique, eu consigo relacionar muito com isso, assim. Eu digo porque, por exemplo, é uma das coisas que eu sofro mesmo, assim, né? É um exercício diário. Tentar saber quem eu sou de verdade. Isso. As minhas limitações, porque até a Exato. palavra fala, por exemplo, né? Qual que seria o extremo pro outro lado, né? Para um lado você tem uma pessoa que não se enxerga, não vê valor, né? Pelas marcas, pelas falas ou por nada, sei lá, nem sei o que causaria isso, né? Mas assim, meu Deus, eu preciso esconder, eu não sou boa o suficiente, as pessoas não precisam me descobrir. E tem um outro lado que a palavra fala, né? Não tenha um conceito elevado maior de si mesmo, Sejam né? outros Não- lábios que te louvem, né? Exato, você não pode também ir pro outro extremo, que é também não saber quem você é e você se coloca naquele lugar. Enfim, Sim. não tem esse conceito elevado de si mesmo. Mas o que seria o meio termo? Porque assim, o que vou falar sobre mim, né? Às vezes, o que eu fico pensando e me questionando, né? Em várias áreas da minha vida, eu não me considero aquilo que as pessoas dizem que tem visto. E não tô nem falando das pessoas da internet, que vê pouquinho, que vê... Porque, enfim, né? Aquelas frases da internet, necessária, maravilhosa. Enfim, essa semana... A idealização, às Você viu vezes. uma frase que eu achei muito engraçada, assim, de um vídeo meu. É um vídeo meu, tá? Eu achei fofo, mas eu achei tão bizarro, assim, né? Ela falou assim, metade do planeta está chocado com esse vídeo, e a outra metade ainda não assistiu. Eu achei muito fofo, obrigada, né? Poxa, Mas, tipo assim, caraca, né? tá vendo? O planeta chocadíssimo. E o Nicolas lá com o vídeo dele que todo mundo viu lá. Milhões lá. O Nicolas Sim, Ferreira? aham. É, Twitter. Exato. Então, assim, não tô nem falando dessas pessoas que só veem esses compilados, né, de story. Sim. Eu tô falando de pessoas que andam perto, que falam assim, já
teve várias pessoas que falaram assim, ei, ficou bom, sabe? Sim. Foi legal mesmo, contribuiu. E eu falo, ai, foi uma draga, ai, eu não devia ter feito isso, que vergonha. Então, assim, em vários momentos eu me sinto assim, né? E aí, a minha confusão, muitas vezes, isso eu tô falando em todas as áreas, como mãe, eu tenho essa impressão, até uma sabe muito. Como pregadora, aquilo que eu produzo, eu já tive, recentemente eu tive uma crise com relação a relacionamentos pertos. Eu parei pra pensar, cara, eu não sou legal. Eu não sou legal, sabe? Eu não sou uma pessoa Às legal. vezes não é mesmo. Você é legal, minha querida, você é legal. Letícia, não fala. Não, não acho, não. Fala, guarda pra ti. Seja falso si mesmo. Não, mas por que Não, eu tô falando isso? Não, mas deixa Larissa, eu vou te Porque às explicar. vezes a gente não é mesmo. Eu Não, acho que aí é que mas eu tá vou te o explicar, centro Larissa. do- Sou legal. É, não. Larissa, Tu é legal. eu tô Letícia, brincando. cala. Cala a psicóloga. Não, mas é porque Tipo, assim, ó, Jesus e... sabe? porque assim, ó, por que Sim. que eu tô falando isso? É porque às vezes a gente pensa que a gente tem que ser bom o tempo todo. E eu acho Sim. que é isso que acontece com a Isso, Lari. também, Essa que é é. a questão, por isso que eu tô falando isso. Tá certo. Porque eu acho que a Lari, de alguma forma, ela pensa assim, poxa, eu tenho que ser essa pessoa Sim. que as pessoas esperam. E às vezes a gente não é. Eu sou chata em vários níveis. Eu acho que a gente tem coisas que a gente não é legal. E a gente reconhecer isso. Saiu uma boba. Isso. Esses dias eu vim ministrar, por exemplo, assim, eu não acho que eu ministre mal. Eu não acho assim, Aham. não, eu sou tranquila, né? Mas eu vim ministrar para os adolescentes, eu saí daqui, eu digo, gente, mas que pregação ruim. É porque eu tava com dor de cabeça, um calorão, enfim. Sim. Cheguei em casa e falei, entrei no carro, Daniel, como foi? Eu falei, foi péssimo, foi horrível. Ele, ai, Letícia, não foi nada. Eu falei, não, foi mesmo, eu tô sendo É sincera. porque você não é falso si mesmo, você tem contato com o interior. Cara, você, eu consigo identificar que às vezes é ruim, Você viu que entendeu? é? E eu Sim. acho que assim, nesse dia não foi bom. E eu acho que é natural isso. Eu acho que isso que a Lari, às vezes, pode ter a Sim. crise dela, porque eu fiz essa brincadeira, porque às vezes a gente não é legal mesmo, entendeu? E tá tudo bem. É. Tá tudo bem. Mas eu entendi. Tu entendeu? Eu entendi, assim. Mas, assim, foi uma crise meio, tipo, de forma mais profunda, assim. Do tipo, cara, por que as pessoas andam comigo? Porque talvez eu não sou legal. Pois é. Eu não sou gente boa, entendeu? Talvez eu sou chata pra caramba, entendeu? Então, Mas é isso que é o amor. É, mas tem um Poxa, mas eu equilíbrio. Não, eu acho que. E a gente, não quero que as pessoas andem comigo pelo amor, por amor a Jesus. não entendeu? é Um por amor a sacrifício, Jesus. amor É porque as pessoas passam num primeiro momento, o que eu identifico assim, ó, nas relações, tá? No primeiro momento, a gente vai olhar pra pessoa e vai andar pela pessoa pelas coisas que a gente se identifica. Pelas qualidades, né? Eu posso dizer pelas coisas que eu comecei a andar com a Lari, né? Quais foram as coisas que me atraíram. Sim. É divertida, ela tem o mesmo neurônio que eu, da quinta série. Então, tipo, tem várias coisas Aham. que eu admiro demais. A Lari é uma pessoa que se doa quando necessário, né? Ela tem as coisas dela que são maravilhosas. Mas aí, claro, já são quantos anos de amizade? Nem sei, 12, 10, 12, sei lá. Ah, da Elisa um pouquinho mais. Lisa tem 10, vai fazer 10? Enfim, não interessa. Uhum. Mas assim, depois de muitos anos, tem coisas que, obviamente, eu não vou gostar. Assim como tem coisas que ela não gosta em mim, Sim, entendeu? sim. Só que o que sustenta aí é o amor, entendeu? É. Então eu acho que em alguma medida a gente precisa também entender que a gente vai ter um lado que não é tão legal, que não é tão agradável Perfeito. às pessoas. Eu entende? acho que isso certíssimo. É exatamente isso que você está dizendo, eu concordo. Agora, eu olharia pelo ângulo do sentimento que a pessoa tem. Uhum. Isso tudo que você está falando é verdade, é o social. A gente vive numa susociedade imatura que exige perfeitos, né? Uhum. Imagens perfeitas, Uhum. que não toleram, né, essa E humanidade. as pessoas se deixam As de se pessoas relacionar quando vem precisam. uma coisa que não gosta do Exatamente. outro. Gente, Sim. pelo É amor de lógico Deus, que isso, é resultado de um conceito já errado a respeito de si mesmo. Uhum. Porque uma pessoa que aceita a outra e que não exige que a outra seja perfeita é porque sabe o que é ser humano, Uhum. né? Sabe o que ela é, né? Então ela vai colocar a amizade, o valor da pessoa em outros aspectos, não no fato dela ser irrepreensível, perfeita, maravilhosa ou não. Uhum. Então a gente chama de polaridade, né? Esses extremos Uhum. já é patológico. Porque a pessoa que idealiza demais alguém pode ter certeza que está lidando com um sentimento de desvalia profunda de si mesma.
É porque Tem o a ver outro consigo mesmo, né? tem a ver consigo, tem Perfeito. a ver com aquilo que você pensa sobre você. Então, alguém que idealiza demais se conhece de menos. Uhum. Porque não é essa a pauta da relação, né? Uhum. Você é amigo da sua amiga, você é amiga da Larissa? Não porque você está medindo as coisas certas ou erradas que ela faz. Se ama pelo que ela é e não está errado nisso. Ah, é só o amor que tolera? Não, o amor é a base da vida, é a base da relação. E a base, sabendo isso, que as pessoas não são perfeitas, que isso está fora do mundo dos humanos, né? Uhum. Nem a máquina é perfeita, a máquina dá pau e fica ruim. Então tem o lado da pessoa que se sente mal, né? Aí tem uma origem também. Aí a gente pode olhar pelo que a gente chama de papel de espelho da mãe, né? Uhum. É triste falar só da mãe, mas assim, quando eu falo da mãe, eu falo do ambiente, eu falo da infância e eu falo de coisas que acontecem muito precocemente na criança. Que o Winnicott odeia a mãe, né? Não, ele ama a mãe. Ele ama. Ele diz, Ele bota a toda mãe no pessoa centro, no né? centro, toda Ama pessoa, demais. toda pessoa humana tem uma dívida impagável com uma mulher. Ele coloca a mãe, se a humanidade é a humanidade, teve avanços e é criativa, né? E se a gente pode estar desfrutando de tantas coisas legais, foi por causa da mulher. Foi por causa do. Foi, lógico, porque ele foi nascido de uma mulher. Mas assim, tem muito a ver com a mãe, tem muito a ver com a infância, né? E tem um sentimento, essa ausência de sentimento, essa dificuldade de ter esse sentimento de segurança, Segurança. de alto amor, vamos dizer assim, né? Isso um dia. É porque tudo que é alto um dia foi oferecido por alguém. Uhum. Uma criança não sabe de nada. Né? Autoestima um dia foi estima profunda de uma mãe por um bebê. Né? Então, como eu falei, o papel de espelho. Tem um papel da mãe que é ser espelho para a criança pequena, para o bebê, do que ela é, do que ela reflete. Uhum. Então, os olhos da mãe podem comunicar para uma criança que ela é a melhor pessoa do mundo. Uhum. E toda mãe tem esse sentimento em algum momento, não é? Meu filho é o melhor do mundo. A gente chama isso de ilusão de onipotência. Toda criança nascida até pelo menos os 5 anos de idade, aos 4, tem que sentir que ela é a única, a melhor, a mais bonita. Depois Né? ela vai pra escola e descobre que não. Aí isso. Aí ela começa a encontrar. Porque aí ela vai encontrar outros colegas que também são os melhores do todo mundo. é o melhor. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Mas é o melhor dos mundos. Porque aí, assim, aí a gente vai aparar as arestas disso. Mas se a gente tem uma mãe ou um ambiente saudável, e ambiente saudável não depende só da mãe, né? Depende de tantos outros fatores. Depende da impossibilidade dessa mãe de estar bem, Uhum. né? Se é uma pessoa que já Depressões. tem uma Se a questão, né? Sim, se a pessoa tem depressão materna, né, Uhum. primária, ou se tem depressão pós-parto, no momento em que ela olha para essa criança, ela não vai ter esse encantamento que a gente tem quando a gente está saudável. E esse encantamento a criança sente. Uhum. Esse olhar para o bebê e falar, ele é o melhor do mundo e você é o máximo. E você fez um desenho todo ridículo, mas ele é o melhor do mundo. Esse vai sendo um sentimento que a pessoa vai carregando para a vida, entendeu? Uhum. Porque ela até pode fazer uma bobagem, pode fazer errado. Ela reconhece que naquele momento ela fez errado, ela não fez legal. Mas ela sabe que ela é uma pessoa legal. Aquele ponto não afeta o todo dela, né? Não afeta o núcleo dela. Uhum. Porque ela carrega um olhar inconscientizado, né? Vamos dizer assim, que é o olhar da mãe que a recebe e que a confirma. Uhum. Né? Então, é como que um senso de valor, de valoração. E tem pessoas que não têm isso, Uhum. entendeu? Que ficam, às vezes, você tem autoestima, né? Você teve problemas e tudo mais. Mas é nesse lugar que a gente tem que corrigir, né? Uhum. Porque a pessoa, de fato, acredita que ela é... Não porque ela seja ruim, mas porque ela não tem a lembrança, não tem o registro desse olhar encantado, saudável que... Né? O que eu sinto, assim, né? Na prática mesmo. Eu não acho que é um problema gravíssimo meu. E que todo mundo tem uma É, certa em alguma medida. medida. Né? Vamos chutando Todo pra frente. mundo tem. Mas eu sinto assim, ó, por exemplo, eu sempre parto o start de qualquer coisa pensando, não sou boa, sou terrível, sou muito ruim.
E agora eu preciso tentar provar o contrário. Isso pra tudo. Por exemplo, eu vou pra um lugar pregar e depois vai ter um tempo lá de conversar com os pastores da igreja e tal. Já parto do princípio o quê? Eu não sou legal, eu vou tentar mudar isso. Eu vou tentar, né? Então, pra tudo, um projeto novo. Eu não vou dar conta, eu não sou a melhor pessoa pra isso, eu não sei fazer isso, mas eu vou tentar. Então, assim, é um pouco cansativo, entendeu? Não é uma coisa assim, eu não lembro de uma coisa que eu chego segura, tipo assim, poxa, que legal, deixa que eu faço. Não, pra mim, por isso que é mais difícil aceitar algumas coisas, porque eu sempre parto. Até, quem que foi que falou? Hoje estava em reunião de diretoria, aí o líder do marketing aqui da igreja falou assim, analisando o YouTube, as pregações, falou assim, eu quero fazer um adendo, Lipão, a Lari tem que pregar mais, porque as pessoas gostam muito. Gostam da pregação. Aí falei, velho, não viaja, não dá ideia, sabe assim? Porque eu já parto do pressuposto que ninguém quer me ouvir, entendeu? Mas isso é uma... Ouvir, mas ok, é obrigada, porque o Lipão mandou, porque ele não vai estar, então é o que sobrou. Mais ou menos assim. Então, assim, é cansativo. Eu tô rasgando, bem rasgado aqui com vocês, né? Não é uma coisa que eu fico falando o tempo todo. Graças a Deus, estamos nós três. Daí intimidade, né? Tranquilo, né? Mas, assim, essa é a realidade nua Sim. do meu pavor, entendeu? Então, assim, é complicado. Agora, eu não sobrevivo? Não, eu encaro. Eu vou pregar, as pessoas me vêm pregando, me vêm falando, me vêm. Por isso que daí é uma série de coisas que acabam me complicando. Se eu postei um vídeo, que eu já parto do pressuposto o quê? Ninguém vai ver esse vídeo, não é legal pra ninguém. Aí as pessoas começam, poxa, que massa, necessária, maravilhosa, nossa, que revelação, metade do planeta tá assistindo chocado, né? E vem uma pessoa e fala assim, nossa, inutilidade pública. Às vezes aparece assim, eu já penso, eu sabia. Essa é a única verdadeira em todas as críticas. Essa pessoa me sabe quem eu sou. Entende? Então, assim, é mais cansativo. Mas não quer dizer que eu também tô parada na vida. Eu não tô parada na vida, graças a Deus. Eu acho, assim, o sentimento que eu tenho, eu também acho que em vários níveis eu não sou capaz, assim. Eu tenho isso, meu Deus. Mas meu raciocínio é diferente, tava prestando atenção em ti. Que meu raciocínio, não, eu vou ter que dar um jeito. Tipo assim, é uma coisa, não tem a ver com provar pro outro, mas tem a ver, tipo assim, não, eu vou ter que resolver isso. Então, eu acho assim que daí eu me esforço pra conseguir aquilo, entendeu? Porque mas veja, vocês duas... eu sou capaz, não, eu tenho que conseguir isso. Não, só um pouquinho, não tem nada, não, todo mundo consegue, como é que eu não consigo? Meu raciocínio é esse, entendeu? Mas não tem a ver, assim, com se provar ou estar inseguro com desistir, né? Com desistir. Eu acho que no caso, você falou do outro extremo, que é a pessoa que não tem nada desse sentimento, né? E que não faz nenhum tipo de autocrítica. Eu penso que vocês duas, né? São as melhores pessoas para se relacionar. Porque esse outro cara, ele não vai fazer nenhum tipo de análise, né? Aí aí já é uma defesa em alto nível, 5 estrelas, né? Sim. Porque no caso de vocês, a vida também vai trazendo outras confirmações, tá? Porque aconteceu isso lá na infância e nunca mais eu vou ter autoconfiança. Vai. E, na verdade, o que vocês vão fazendo, o que vocês vão produzindo na vida, vai realimentando também essa noção de que não, eu fui com desconfiança, mas eu produzi, né? E vocês duas têm sido isso, vocês têm, né, realizado coisas fantásticas, indo contra um medo básico. Isso é fantástico, isso é vida. O que isso está fazendo vocês crescerem? Então, com certeza, esse sentimento deveria ter sido muito pior lá na infância, na adolescência, e não é mais, como você falou, tão violento como era, porque as experiências vão reformando, né? Então é melhor. A gente brincou com a história da cadeira, né? Eu acho que se aplica para isso também. Jesus fala: primeiro, senta na última cadeira, né? Senta na última, porque pode ser, né, que alguém te veja sentado na última e te chame para o lugar de honra. Pior é você sentar no lugar de honra, achar que você é o máximo, se colocar num lugar que não é teu e alguém pedir para você sair. Isso é vergonhoso, né? Então, assim, eu acho que tá dentro do saudável, tá dentro das dificuldades que a gente tem na vida, né? Mas entenda que tem um sentimento saudável que chega num nível legal em algum momento da vida, que é essa lembrança de tudo que você realizou, né? É a convicção de fato, não, eu sou boa. Que vai chegar um momento em que você vai arriscar. Vai falar assim, não, eu acho que eu não sirvo para fazer isso, mas eu já fiz tantas coisas que deram certo.
né? E eu tenho pessoas que são verdadeiras e que me confirmam, eu vou nesse sentimento e vou continuar vivendo, né? E até também, né, às vezes tá relacionado com marcas e tal, mas assim, é uma conversa bem de doido aqui, mas gente, será que isso não é ser humano? Será que isso não é ser humano? Tipo, Sim. você... Se duvidar, né? Se Não, e você questionar. não ser bom. E você não ser bom. Assim, às vezes eu me... Sério, pode ser muita doidice, mas às vezes tem situações que eu fico... Calma. Tipo, isso é uma coisa comigo? É eu que me sinto assim? Ou todo mundo passa por isso e vai então estudar e então vai se aprimorar, mas todo mundo começa pensando que não vai dar conta, mas daí vai estudar. Então, peraí, se eu sou um ser humano normal, eu tenho a O capacidade nome disso é noção de realidade. Pois é, eu acho que Ninguém nasce sabendo tudo e ninguém vai saber tudo até morrer. Uhum. Isso é humano. olha as pessoas tão brilhantes. É que vai tem ver pessoas que o são- trabalho que elas Exato. tiveram. Eu fico pensando, será que elas nasceram maravilhosas? Pois é, não. Será que elas têm Não. um dom maravilhoso e tal? E eu aqui... Porque assim, na escola eu sempre fui a esforçada, não a inteligente. Uhum. Então assim, eu tirei notas boas, nunca reprovei, nunca fiquei de reexame, nada. Porque eu estudava muito. Aí às vezes eu fico pensando, mas será que é porque assim, isso é o normal? As pessoas estudam? Ou será que é porque eu sou muito ruim? Sabe? Essa noção de realidade mesmo, assim, se eu me perco. Na minha cabeça, eu acho que assim, ó, eu penso assim, ó, se alguém conseguiu fazer, eu tenho que conseguir. Tipo, na minha cabeça eu penso assim, entendeu? É desafio, Então, assim, ó, eu é penso totalmente enfrentamento. diferente. Eu Eu já tenho penso, se a pessoa conseguiu, eu Eu não nunca vou conseguir. Não, eu tenho que conseguir. Agora eu quero saber como é que essa pessoa conseguiu. Aí eu gosto de estudar, então, tipo assim, eu já Processo, né? começo a olhar, já começo a ver como é que é, sabe? Às vezes eu não, às vezes eu começo a ver mim, mas agora já ultrapassou a minha capacidade. Tem coisa que eu não consigo. Mas assim, na minha cabeça eu posso. E eu acho que isso tem a ver com criação também, porque meu pai, por exemplo, eu sou a filha mais velha, depois tem minha irmã que é mais nova e o último é meu irmão, né? Aham. E o meu pai, ele nunca fez essa distinção de homem e mulher, que às vezes os pais fazem. Eu já contei isso várias vezes, né? Meu pai, na cabeça do meu pai, disse assim, ó, fulano consegue carregar, tu também consegue, tu entendeu? Sim. Então ele sempre foi meio assim, não, tu tem que fazer, tem que pega esse negócio e resolve. Então assim, eu me lembro pequena, dei no banco, assim, coisa pequenininha, dei no banco, tipo assim, meu pai disse assim, vai lá, fala com fulano, se não souber, pergunta. Aí, tipo assim, eu não sabia, tu entendeu? Então, acho que eu fui criada num ambiente que eu tinha que dar a solução. Agora Então, você vê que beleza que é, né? A vida humana. Porque a gente está falando de uma coisa que não tem medida certa. não. É tudo dependendo dessas peças que vão se formando ao longo da vida, Uhum. com a família diferente que foi a É. sua e diferente foi a sua. Né? Então, assim, não existe uma fórmula certa. Uma coisa faz parte da saúde média, né? Você saber que é processo, que crescer é processo, Uhum. né? Que você não precisa ter 50 anos com 20, você não precisa ter, né? Você não precisa, você tem que estar dentro da sua idade, você tem que estar dentro do seu tempo, né? As coisas são conquistadas com trabalho, com esforço, com estudo. Se você vê alguém muito brilhante, certamente ela tem uma carga por trás dela de esforço, de trabalho, porque hoje em dia a moda é ter uma ideia brilhante e ficar rico. Mas isso nunca foi uma verdade. Né? As coisas acontecem quando você trabalha e tem suor, né? Foi Einstein que fala que é não sei quanto de transpiração e 1% de inspiração, né? As grandes ideias são resultados de testes e testes, né? O cara da lâmpada lá, o Graham Bell, sei lá. Sim. Graham Bell? Não, Graham Bell? Acho que é o Bell, né? Ah. A lâmpada que deu certo foi a 300ª, não sei quantas. Muitas deram errado, até a que deu certo. Então, é resultado de esforço, de trabalho. Então, faz parte da saúde isso, o processo. Faz parte da saúde você saber que você é legal e você ter coragem de assumir as suas qualidades. Eu sou legal nisso. Eu não preciso ser legal em tudo. Eu não tenho o talento que você tem, vai me completar, você vai me completar. E também é muito legal você encarar o que você não pode fazer. Falar, isso é o meu limite. Eu lembro que eu fui criada numa família mais ou menos como a sua, né? Onde, não sei se meu pai não era tão exigente, mas eu sabia que eu tinha um nível que eu tinha que superar. Se eu quisesse conquistar coisas, eu tinha que sair lá da periferia de São Paulo, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar. Então, assim, foi muito esforço para conquistar algumas coisas, né? Só que isso também acaba gerando uma sensação de onipotência.
Quer dizer, você não consegue dizer não consigo, Uhum. né? E às vezes é libertador para uma mãe, para uma mulher, para uma esposa, para uma pessoa dizer isso daí eu não consigo fazer. Uhum. Entende? Então, isso é reconhecimento de limites. Mas é que também, assim, afirmar eu não consigo fazer é como se você, de fato, validasse o que você realmente não consegue. Então, até para dizer isso, tem que ser muito segura de si e que outras coisas eu consigo, né? Para você dizer eu não consigo, você tem que ter certeza que outras coisas você consegue, né? Isso. Então, quando você não acha que você não consegue nada, Nada, você não tem afirmar que- não consigo, foi por água abaixo, né? Então, a síndrome do impostor é um caldo de tudo isso que você está falando. É uma sensação de irrealidade. É uma sensação de que eu faço, as pessoas olham coisas que eu não vejo, né? Uhum. E outras irrealidades também, né? Mais patológicas. Existem pessoas que vivem e não se sentem reais. Uhum. Né? Elas têm que ser igual a fulano, copiar fulano, falar no mesmo tom que o outro, rir no mesmo tom que o outro. Mas tem a ver com a identidade dela. Tem a ver com o sentimento de não ser, de ser irreal e de não ser aceito caso eu seja eu mesmo, né? Isso é um senso. Tem um livro que eu li há muitos anos, que é O Impostor que Habita em Mim. Vocês já viram falar do Brennan? Então, fala sobre isso? Fala sobre isso. E eu tô então eu quero tentando ver. lembrar como é que era esse livro. Porque faz Mas sei eu lá, já uns ouvi 20 também. anos. Eu lembro que quando eu li, eu gostei demais. Porque, claro, essa questão, isso, sei lá, 20 anos atrás, eu era bem novinha quando eu li. Isso já foi uma questão muito para mim, porque como eu sempre me coloco no lugar que eu preciso conseguir, então eu tinha insegurança, uma menina, sei lá, 18, 20 anos se sentia insegura, mas eu bancava de sempre estar tranquila, Aham, entendeu? Mas eu por dentro, meu Deus, eu não vou conseguir. Então, quando eu li esse livro, fez muito sentido para mim. Entende? Hoje eu já não tenho tanto essa insegurança, porque, claro, a gente vai ficando mais velho, vai sabendo os seus limites até também. Ganhando capacidades, né? Claro, né? E tal. É. Antes isso era mas para mim fez muito sentido. Eu não sei se faria hoje, que também tem coisa de época, né? Eu agora lembrei desse livro. Eu já vi E isso é terrível, porque isso cria uma angústia, né? Que às vezes a pessoa não se dá conta. Então, em níveis mais elevados dessa né, dissociação de si mesmo, dessa cisão, que seja, a pessoa vive um mundo interno, ela habita um lugar e vive no outro, né? Só que tem um momento na vida em que isso colapsa, porque a vida não dá conta. Essa angústia, essa sensação de impostor, de que não está certo, de que ela não é ela mesma, dá um jeito de sair e de criar uma situação de colapso, né? E aí tem várias formas de colapsar, né? Tem os surtos. Uma pessoa que entra em surto, às vezes está, né, colapsando um falso si mesmo, que sustentou. Tem muita gente assim, que trabalha até os 30, 40 anos, ganha dinheiro, e é amado, e é querido, e de repente tem quebra aquela casca, né? E aí tem um outro aspecto que seria um dos últimos níveis, vamos dizer assim, que é o falso si mesmo, é o impostor criado com ganho e exercido com ganhos secundários, né? Que é a pessoa que Ela tem consciência. manipula. Aí ela tem consciência e ela tem ganhos secundários com essa outra imagem, né? Então, a pessoa que mente, a pessoa que vai... Aí é uma máscara que é construída, que é exercitada, que é imposta para obter benefícios, né? Gente, eu assim, ó. Essa noite eu vou dormir às 3 da manhã, porque o Daniel foi dormir super cedo, era a nossa folga. A gente sempre fica assistindo, mas quando ele tava com sono, ele foi dormir. Eu pensei, eu vou ficar vendo uma coisa, eu vou escolher uma coisa para assistir, né? Fui até às 3 da manhã assistindo uma série chamada Vinagre de Maçã. Ah, estão falando muito nisso. Gente, Eu é vi. muito boa. Tô É? viciada. Tô viciada. Eu vi ontem, ainda quase cliquei. Daí eu falei, não, mas vinagre de maçã. Me lembrei minha mãe que fica fazendo as coisas com vinagre de Pois maçã. é, o assunto Tem. era uma coisa assim, meio assim, que eu achei que o Daniel não ia curtir o assunto. Aham. Eu resolvi assistir sozinha. Cara, eu fiquei viciada, porque é isso. Ela é aí uma impostora. Aí é uma doença mesmo, É. é a psicopatia. A psicopatia é
ela é uma impostora. E daí ela usa dessa vida saudável pra... Mas assim, ó, e é interessante porque o porquê que ela é uma impostora. Tu vai vendo ao longo da série várias razões que levaram ela criar essa farsa. Sim. Entendeu? Questões emocionais que tinham um fundamento. Ela, em alguma medida, a gente fica com pena dela, sabe? Sim. Porque realmente a pessoa que Tem histórico. tem um histórico, ninguém chegou ali de qualquer jeito, sabe? Não. Mas é muito bom. Não terminei, porque deixo para 3 da manhã, e assim eu me conscientizei que sou uma mulher adulta, eu tinha uma vida. Eu falei, gente, sou adolescente, preciso dormir. Mas a minha vontade era terminar de assistir. Então, assim, até onde eu vi, muito boa. Não sei como é que vai terminar. Não, tá sendo muito falado porque é exatamente isso. Eu É acho maravilhoso. E aí envolve questões de redes sociais, que daí eu acho que é como esse falso essa impostora, reage nas redes sociais, como que ela se porta. Meu, sensacional. Legal. Muito bom. Rendeu o bloco. Falamos, Tem e aí, qual é a solução? muita coisa para se falar sobre isso. Tem os fragmentados, de fato, né? Não tem um filme fragmentado? Aquilo é Tem. uma patologia. Eu tenho pacientes que chegam, um dia tem uma figura, outro dia tem outra, às vezes na mesma sessão, Tu viu aquela aparecem 3 que ou 4 apareceu lá no personagens. Fantástico? Personalidades múltiplas. É. Tu acha que aquilo é Não, acontece. daquele jeito lá? Eu não vi no Fantástico, mas é fato. Procura pra te ver. Estranho. É fato. Tu viu? É fato. Tu viu uma pessoa que apareceu que tem várias personalidades assim? Não vi, Isso de é agora. um quadro Já faz clínico. uns 6 meses, 7 meses. Já é mais antiguinho, assim. Não, eu já tive viralizou. pacientes que numa sessão traziam 4 figuras diferentes, um bebê, uma adulta, e não era possível a pessoa forjar aquilo. Uhum. Isso é uma patologia mesmo. Tem uma série da Netflix que eu já assisti, que é sobre isso. Ele tem 32 personalidades. Eu não sei, tem um filme chamado Fragmentados que Tem, fala esse eu já sobre assisti isso. também já assisti. E tem Mas é uma quadro série. clínico. E daí parece imagens reais da pessoa. É uma série, não, um documentário, tipo um documentário, É, assim, sei. sabe? Tem mesmo. É, muito legal. Muito bom, gente. Acho que deu para dar uma profundidade, assim, né? Mas é um assunto bem É comum. vasto. Muita gente passa por isso e acho que a gente nem chegou nas soluções, né? Vai pra terapia, gente, é isso. As soluções seria a saúde média de todos nós, né? Uhum. Se a gente pudesse ajudar e puder cultivar a saúde pessoal, você vai identificar no seu colega se isso acontece e vai estimular a saúde nele, né? É. Terapia para todo Eu mundo. acho que, assim, Terapia. eu acho que tem, claro, o lado da terapia, tem, eu acho que dos relacionamentos, que a gente tem uma troca, acho que os relacionamentos vão nos dando essa Sim. medida. Mas eu também queria acrescentar, até porque a gente é cristão, né? Essa questão do relacionamento com Deus também. Exato. Porque ele tem uma função muito grande nesse. Porque em algum lugar a gente descobre que é o próprio Deus, às vezes, através da gente. Então a gente vai colocando algumas coisas no lugar também, né? Porque às vezes a gente quer sempre ser o potente às vezes não tem, né? Ele, E é tão Quando eu sou interessante. fraco, eu sou forte, porque a nossa Letícia. dependência é do Senhor. Pois é, e o chamado básico do evangelho, né? É. Quer dizer, Jesus nos ama como nós somos. E ele morre É, pelos graça. nossos pecados, pelos pecados que ainda não nasceram. Então, assim, quer maior aceitação do que essa? E é muito interessante porque a Bíblia deixa muito clara o outro lado também das histórias, né? Das pessoas que aparecem. É. Ali. Você vê, por exemplo, Davi, né? Você olha e fala, meu Deus, e aí tão forte ser chamado como um homem segundo o coração de Deus, mas aí você vê toda... Você fala, meu Deus, eu não faço nem metade disso, então será que... Né? É. Então, é tão legal, é tão interessante, assim, que... na verdade, a segurança da nossa identidade, ela tá em Jesus, né? Tem coisa que, assim, eu vou desagradar absolutamente todo mundo, Exato. mas eu sei que é assim que eu devo seguir, que eu devo ser, que eu devo decidir, que eu devo me comportar, que eu devo ser... Porque é assim que o Senhor me criou, né? É uma certeza da identidade nele, assim, né? Então, isso é muito, muito, muito real e vem com a maturidade não só da vida, mas espiritual também, né? Uhum. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais eu vou tendo um pouco mais de segurança para ser aquilo que Ele me criou para ser, né? Uhum. Perfeito. Personalidade e tal. Até isso foi já um dilema muito grande no início do pastoreio, assim, né? No início, quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, eu tive Entender a graça, né? enfim, numa rodinha do gospel aí, de mulheres, enfim, que uma delas não gostou meu nome rolando lá. Eu acho que eu já contei um pouco disso, né? Ah, mas isso não é comportamento de uma pastora e tal.
E eu lembro que na época eu nem. É só porque eu era muito engraçada, assim, faz tempo. Hoje tá mais na moda, essa coisa meio vulnerável e tal. Mas isso eu faço há muitos anos. Eu acho que eu comecei assim, né? Eu, na verdade, comecei a pastorear falando, gente, eu não preciso me batizar. E, tipo assim, foi uma loucura, já era esposa de pastor e tal. Então aquilo ali foi tipo, eu não posso ser assim. Foi meu primeiro choque, assim, né? Então, isso já foi muito dilema. Hoje eu penso assim, Deus me criou com essa personalidade, Ele não me errou colocando nessa posição. Quem sou eu? O que eu preciso para exercer aquilo que Deus me deu, sabe? Então, acho que também a gente ganha muita segurança nele, assim, né? É isso? aí. É isso. Oh, mas foi legal esse, hein? Foi. Quanto tempo a gente gravou? Depois reclamam. Uma hora quase. Quase uma hora. Foi legal, acho que não tem tanta reclame, então. coisa que é. Tanta, né? Se a gente abrir, dá pra Fica fazer uma- muita coisa fora, mas A foi. gente vai pensando em outras. Mas amém, porque a gente tem relacionamento. Já falei. A Ih, gente não tem um fala. episódio maravilhoso que é o próximo, né? Então a gente vai gravar agora. Vamos. É isso? Um beijo pra vocês. Deus abençoe. E se você lembrar de alguém, inclusive, que vocês sentiram a necessidade de mandar, já compartilha esse link. Com certeza vai ser bênção na vida dessas pessoas. É isso? Show de bola. Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Tchau. E até o próximo Pod Nosso.